terá deixado e agora é ele que põe o lugar à disposição, alegadamente por descontentamento pela falta de apoio da estrutura da SAD do Belenenses em relação aos acontecimentos vividos no Jamor. Depois de uma semana marcada pela polémica em torno da gripe que afetou os jogadores, o Vitória de Setúbal cortou relações com o Sporting. A tensão entre os dois presidentes aumentou durante o jogo de ontem, no Bonfim. Os ânimos aqueceram nos camarotes do estádio do Bonfim entre o presidente do Vitória de Setúbal e do Sporting. Mas foi no fim do jogo, na sala de conferência de imprensa, que o verniz estalou. O Vitória, a partir de hoje, enquanto este presidente lá estiver, este presidente envergonha o futebol, envergonha a instituição Sporting, não temos nada contra a instituição, enquanto este presidente lá estiver, o Vitória não mantém relações institucionais. Vítor Hugo Valente anunciou o corte de relações institucionais após o jogo que terminou com o triunfo do Sporting por 3-1. O presidente do Vitória de Setúbal lançou críticas ao clube de Alvalade. A atitude que o Sporting e o seu presidente aqui vieram nos vincar, querer ganhar 3 pontinhos contra estes jogadores que sabe Deus como se mexeram, não é digno do futebol. Como se isto tudo não bastasse, a atitude prepotente de grande má educação, falta de educação prepotente com que o seu presidente do Sporting se apresentou no camarote, provocadora, me fez a mim, normalmente sou uma pessoa calma, dizer-lhe na cara tudo aquilo que ele tinha que ouvir. A resposta do Sporting chegou em comunicado. O clube de Alvalade lamenta a situação e acusa Vítor Hugo Valente de ter provocado e insultado dirigentes do Sporting, incluindo o presidente Frederico Varandas, durante o jogo. No entanto, diz que, ao contrário do clube de Setúbal, não vai cortar relações. A tensão entre os dois clubes surgiu depois do Sporting ter negado a proposta do Vitória de Setúbal para adiar o jogo devido a um surto de gripe e a uma virose. O clube alegou que vários jogadores não estavam em condições de saúde para entrarem em campo. O Sporting impôs como condição a realização de uma junta médica que foi recusada pelo Vitória de Setúbal e o jogo acabou mesmo por acontecer. No próximo sábado há eleições presidenciais no Vitória de Setúbal. O atual presidente, Vítor Hugo Valente, é um dos candidatos ao cargo. Júlio Velasquez considerou vergonhoso que a partida se tenha realizado. Já Jorge Silas diz que não sentiu que a equipa do Vitória de Setúbal estivesse com problemas físicos. Achei que o Vitória jogou, correu, na segunda parte jogou melhor do que na primeira, na minha opinião. Agora, o que é que poderia acontecer aqui? Se estivessem fragilizados fisicamente, jogavam melhor na primeira do que na segunda. É lógico ou não? Parece-me lógico para todos nós. Portanto, o Vitória, se estivesse fragilizado fisicamente, na primeira parte fazia uma primeira parte melhor e uma segunda mais fraca porque estavam mais cansados. Não foi assim, foi ao contrário. Portanto, eu não senti facilidades nesse aspecto, senti dificuldades, porque o Vitória na segunda parte fez um jogo melhor do que na primeira e se calhar até melhor do que o nosso, na segunda parte. Mas não senti que o Vitória estava fragilizado, nem pelo contrário. Aliás, não acho mesmo que o Vitória tenha apresentado uma equipa de merda. Me parece absurdo y vergonzoso el que este juego se haya celebrado. Si en el 2020 fútbol profesional en una primera liga de máximo nivel es normal que 12, 13 jugadores ainda fiquen en la cama y los jugadores que jugaron pusimos en riesgo a 4 o 5 de los que jugaron hoy sin ninguna duda. Manel, vamos lá ver. Primeiro, o facto de fontes que nós contactámos do Sporting terem garantido que em nenhum momento o Sporting foi informado pelo Vitória de Setúbal do que estava a acontecer. O Sporting terá sabido pelos jornais do que estava a acontecer. Depois de tudo o que se passou, narrado nesta peça, neste comunicado que nós vimos, na parte final, esse comunicado do Sporting diz: agora esperamos que estas pessoas não continuem no Vitória de Setúbal. Já vamos às responsabilidades da Liga, ao regulamento. O que eu te pergunto é, há aqui questões pessoais aqui pelo meio ou não? É que ninguém percebe como é que se chega a uma situação destas, independentemente de regulamentos. Eu acho que não. Eu acho que isto foi tudo uma campanha eleitoral do presidente do Vitória de Setúbal. Primeiro ponto.
Ele, depois da derrota 3-0 em Famalicão, se perde com o Sporting, naturalmente que para a semana, antes do próximo jogo, há as eleições. Mas o que queres dizer é que não houve gripes. Há campanha Não, eleitoral. eu não estou a dizer que não houve gripes. Não estou a dizer que não houve gripes. Possivelmente houve, em alguns jogadores. Mas tudo o que foi dito ao longo da semana não corresponde minimamente à verdade. Em quê? Em que aspecto? Em quê? É que ele dizia que tinha que apresentar uma equipa de júniores ou de sub-23 e isso é tudo mentira. Porque ele apresentou uma equipa com média de 28 anos de idade. 27,6. E foi com 15 jogadores para o banco e tinha 3 jogadores dos sub-23 que estão inscritos. E jogaram pelo sub-23 de manhã. Mas qual era a vantagem que o presidente do Vitória e o Vitória teria nesta situação? A vantagem de quê? Qual era a vantagem de criar este caso? Não sei, sei que eu não sei. Olha, Paulo, sabes que eu deixei de ser treinador aos 58 anos. 58 anos. Deixei de ser treinador muito novo. E há ali 2 pessoas que têm muita influência de eu ter deixado de ser treinador. Quem? Não vou falar de nomes. Fica no ar. Não vou falar de nomes porque há nomes. O presidente do Vitória é um deles? O presidente do Vitória menos, mas há outra pessoa que trabalha que está sempre escondido, é daqueles ratos do esgoto que estão sempre escondidos, mas são os que engendram estas coisas todas. E esse. Tens de dizer nomes, Manel. Não, ele sabe quem é. Eu sabe, nós é que não. Eu fui treinador do. Olha, eu dizia logo, Manel, é o fulano e é o cicrano, logo. Mas a mim nós vamos falar no nome. Pronto. Então, E vocês não sabem se não quiserem. Então há questões pessoais nisto. Não, Se bem estou a perceber. Não. Em toda esta história, Eu estou a no teu falar caso, aqui, no teu caso. não estou a falar só não meteu o Sporting. Eu era treinador da União de Leiria. Levei a União de Leiria do último lugar à primeira divisão nacional. E tinha um prémio que eu até me assustei quando o prémio me foi oferecido, que eu nem pedi aquele dinheiro todo. Mas estava tudo escrito. E foram buscar esse senhor para me desgastar, para eu me chatear, para não receber o prémio. não foi o antigo jogador do Não é jogador, ele não foi jogador. Não foi jogador da CUF. Não foi jogador. Não foi o presidente É o atual diretor que te foi desportivo. buscar. Deve ser alguém. É o atual diretor Quem foi que te foi desportivo. buscar? Eu estou a falar, é o atual, estás a ver como... Qual é o diretor? Que eu nem sei. Tem o teu Também não sei quem é. nome. Tem o teu nome. Rodolfo. Tem o teu nome. Rodolfo, tem o teu nome. Manel, diretor desportivo. É o Rodolfo Vaz. Pronto. Isto. Rodolfo. Foi o Rodolfo Vaz, vai à missa, pá. Portanto, é uma pessoa que foi para a Oleiria para me desgastar, para eu me chatear e vir-me embora sem receber o dinheiro. E eu exigi uma reunião, antes de me vir embora, uma reunião onde lhe disse tudo na cara. Mas atenção que o presidente de Leiria também não era boa para Tá bem. O presidente Isso é outra coisa. daquela altura. Isso é outra coisa. Mas o presidente de Leiria agora não está cá. Não. Agora, Sim, partindo do pressuposto que isso aquilo é- que eu vou te dizer é aqui, Paulo, isto é assim. Eu agora estava a ver estas imagens, eu conheço o camarote do Vitória de Setúbal. Sim. O camarote do Vitória de Setúbal, via-se as pessoas. Não se via. A luz estava acesa, de propósito, eles nunca acendem a luz, E a luz estava primeiro ponto, acesa. para as pessoas não o verem lá para dentro. E a luz esteve acesa durante o jogo todo para as pessoas provocarem o presidente Mas do isso também tem Sporting. a ver com o que se passou. O que eu te pergunto para passar aos teus companheiros Não, de painel é o seguinte: independentemente de todas as razões que possam existir, e regulamentarmente o Sporting não tinha a obrigação de dizer que não jogava, tal como não disse, e o jogo Não tinha. O que eu te pergunto é, do ponto de vista ético, para um clube da dimensão do Sporting, tinha-lhe ficado bem dizer, então jogamos noutra altura, independentemente dos calendários estarem mais ou menos apertados. Mas o Sporting aceitava se houvesse uma junta médica para justificar se os jogadores estavam de facto doentes. Acho que está justo. O Sporting defende os seus interesses, o Vitória defende os seus interesses. Portanto, o Sporting nunca acreditou, se bem se percebe, que os jogadores estivessem doentes. Paulo, depois de uma derrota em Famalicão, uma derrota com o Sporting, era muito prejudicial para o candidato que apareceu agora na sexta-feira como candidato, era muito mau para ele para
e assim ganha pontos perante os sócios do Vitória de Setúbal. Ricardo, como é que lês tudo isto? Nós nesta- ou não evitável? Podia ser evitável, mas nós nesta situação nunca sabemos quem é que realmente diz a verdade. Eu concordo com o Manel na questão de se houvesse realmente condições para que o jogo fosse adiado, o porquê do Setúbal não ter aceito uma junta médica. Houve um jogo da segunda Liga Espanhola que foi adiado pela Federação pelo mesmo motivo. Por isso, se havia realmente razões para... Sporting de Rigon. Exatamente, com o Saragossa. Se realmente havia... Os jogadores essa... do Rigon doentes também. Exatamente. Se houvesse mesmo esse vírus no plantel do Setúbal, era fácil haver uma junta médica e ser provado que realmente os jogadores não tinham as condições para ir a jogo, e o próprio Silas, o treinador do Sporting, deixou claro na conferência de imprensa que não havia qualquer problema que entendia as razões do Vitória de Setúbal, não havia qualquer problema. Treinador não manda. Treinador não sim, mas é a manda. opinião dele, Rodolfo. Tinha que se arranjar uma data... O treinador não manda. Ainda falámos há bocado. Eu sei disso. Ricardo, Rodolfo, o treinador do Vitória de Setúbal, ao dizer que ia apresentar uma equipa de merda. merda, estás a perceber? Epá, falas bem Está espanhol. a justificar, está a denegrir a imagem dos jogadores Absolutamente, que Pedro. estavam lá Concordo suplentes, contigo. que são suplentes e pertencem ao plantel, porque não jogou nenhum júnior, nem nenhum sub-23, foi todos jogadores que pertencem ao plantel. Portanto, ele devia ter cuidado com o que diz, estás a perceber? Agora, eu penso que o Vitória de Setúbal tentou, mas o Sporting, se de facto houvesse junta médica, o Sporting exatamente aceitava. isso que eu estava a dizer, O Sporting Manel. podia aceitar, estás a perceber? A verdade é que uma junta médica colocada desta maneira é quase uma imposição. Havia margem para o Vitória de Ora, Setúbal. vamos aqui, Há aqui então. ou não um caráter humano também que convém. Em primeiro lugar, convém dizer. Convém falar. o Manel é apologista de que o Sport é um clube totalmente diferente dos outros, na sua postura, na sua maneira de ser e de estar, que as pessoas são diferentes. Diferentes? São diferentes, estão no futebol diferente. Pronto, tu falas que o Benfica faz isto, o Porto faz aquilo, o Porto já fez aquilo e não sei o Se bem estou a perceber o que estás a dizer, não cortando o raciocínio, estás-te a referir às declarações do Manuel Fernandes no sorteio da Taça da Liga, em que Manuel Fernandes pedia fair play. Não, mas acho que o Manuel Fernandes fez bem. O fair play tem que fair estar play em todo tem que lado. existir em Tem que todo existir em lado, todo lado. Mas isto, o Sporting, não vamos agora esconder as coisas. Sporting está numa situação muito difícil. O Manel fala aqui do presidente do Sporting, do Setúbal, e eu falo do presidente do Sporting. O presidente do Sporting Também é médico. Que também é médico. Aqui o Sporting deveria ter chegado a um acordo e numa data favorável ao Sporting. Era o Sporting sempre que teria de dar essa data. Rodolfo, desculpa lá. Se o Sporting passa à próxima eliminatória, não tem datas nenhumas. Tem a da semana da Taça de Portugal, que eu acho que Tem foi a estava em da causa. Taça de Portugal. Não, era a semana que foi proposta, acho eu. Era a semana onde joga o Porto e joga o Benfica. Mas pronto, é assim. O que eu acho, honestamente, é que o Sporting viu uma hipótese de ganhar estes 3 pontos que eram como o pão para a boca. Porque uma equipa jogar, diz o Manel, que jogar com os suplentes, não é a mesma coisa que jogar com os titulares. Logicamente, sim, concordo. Pronto, e jogar contra uma grande equipa que é o Sporting. Portanto, imaginemos que o Sporting jogava contra a melhor equipa do Setúbal, teria muito mais dificuldades. O Sporting agarrou uma possibilidade, agora tu dizes assim, o Sporting está no seu direito, mas pelos valores que o futebol, o que o Sporting diz que tem, o presidente que quer na realidade, em termos de claques, disto e daquilo e daquele outro, que está a tentar fazer com que o futebol seja diferente, reuniões com o governo, depois o presidente do Sporting faz isto, dá uma no cravo, outra na ferradura. Portanto, é uma pessoa que está também um bocadinho perdida. Porque não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que o Sporting tivesse bem classificado, que o Sporting tivesse num momento de fulgor bom, não tenho dúvidas que adiava este jogo, não tenho dúvidas. Eu acho que nenhum clube, se fosse o Porto da posição que está a lutar com o Benfica, não aceitava. Se fosse o Benfica na posição que está a lutar, e o Sporting está numa posição diferente, também não aceitou. Mas isto aqui... Manel, agora vou dizer mais. A Liga... Mas do ponto de vista ético e de bom senso, é discutível... A ética, há muita coisa que não tem ética.
Não vamos falar em mas, ética. Vamos Portanto, falar em é ética. presidente, Não o vamos presidente falar em ética. do Sporting. Agora eu vou dizer. O presidente do Sporting é médico, pá. É médico. Por isso ele pedia Vera. Ele pedia Vera. Os médicos queriam Vera. Então eles foram todos, os jogadores do Setúbal foram todos para o hospital. Espera aí. É uma coisa... Que o Sporting queira fazer o jogo, vamos lá, Manel, é o melhor que tens. Fez o jogo. Espera aí, é surreal, Rodolfo, desculpa lá, é surreal. Os apanha-bolas irem com máscaras na cara, pá. Sim, isso é brincadeira. Isso é uma palhaçada, pá. Não, mas isto já foi zangado. Já foi estabelecido, já foi de uma maneira também de dizer o Sporting faz isto, nós fazemos isto. É campanha eleitoral do Presidente. Agora, não tenhas dúvidas que isto para o futebol português é mau. Ele disse durante a semana que comunicou à Liga isto tudo. E a Liga, hoje ou ontem no Record, veio a desmentir que eles não falaram com a Liga. Portanto, já está aqui uma série de mentiras. Já não é a primeira vez, que que estas coisas acontecem no futebol português. Esta semana alguém se lembrou da tragédia que aconteceu em Alvalade, em 1995, antes de um Sporting Futebol Clube do Porto, em que uma série de adeptos do Sporting caíram da bancada, caíram para o passeio, para a parte exterior do estádio, morreu muita gente, morreu muitos adeptos, e não morreram mais, porque o médico do Futebol Clube do Porto, Domingos Gomes, mesmo a levar com pedradas em cima, conseguiu salvar a vida a um conjunto de jovens que caíam uns por cima dos outros. Rui, são questões diferentes, obviamente que esta foi uma tragédia que marcou o futebol português naquele dia. Há a questão também diretamente ligada ao jogo. Atenção, Manel, ligada a esta questão das gripes, também já não é para vez que se fala nisto. A grande questão que se põe aqui estamos aqui a discutir o ponto de vista, com interesse ou sem interesse, Sporting e a Vitória de Setúbal, e a Liga não faz nada para resolver a situação. A Liga em nenhum momento promoveu uma reunião que não correu bem, regulamentarmente escudou-se na ideia que regulamentarmente terão que os seus clubes a acordarem, e pronto, e a coisa resolve-se assim. Vamos lá ver. Eu acho que a história ainda não está toda bem contada, primeiro ponto. Estás de acordo que são questões pessoais? Há ali muita questão pessoal. Nunca sabe realmente o que é que quer foi dizer, exatamente o que eu disse. Nunca sabe realmente quem é que está a dizer a verdade. Eu tenho que ser franco. Eu recebi algumas informações, ainda estou a tentar confirmar algumas delas. Eu acho que a história não está toda contada. Agora, parece-me claro que isto é um assunto que em condições normais, num futebol normal, num futebol decente, se confirmasse que havia um conjunto de jogadores atingidos pelo tal surto gripal, em condições normais, este jogo devia ter sido adiado. Em condições normais. Não quero cortar o raciocínio, mas era preciso uma junta médica. Era. A própria Liga não tem condições para assumir. É isso que eu te queria dizer, que é... Agora, isto não pode ser assim. Olha, é um clube qualquer. Não lhe apetece jogar naquele dia. Não lhe apetece e arranja depois uma série. Arranja uma série de argumentos para isto e para aquilo e tal. Isto não pode ser assim. Sobretudo num futebol como o nosso, de baixo teor ético. Que nós tivéssemos um futebol de pessoas maioritariamente decentes, com um sentido de responsabilidade, sentido ético, etc., até as pessoas estavam habituadas a acreditar uns nos outros. Não é o caso. E, portanto, nós não podemos achar que só pelo simples facto de um clube, neste caso o Vitória Futebol Clube, ter informado que tinha um conjunto de jogadores indisponíveis para jogar este jogo, isso era suficiente para a Liga adiar o jogo, ou seria suficiente para o seu adversário, o Sporting, entender que sim senhor, o jogo devia ser adiado. Estas coisas não podem ser assim. O que eu acho que é muito estranho é, para quem não tem nada a esconder e que está na posição, alegadamente na posição de vítima, digamos assim, em função daquilo que aconteceu, o Vitória de Setúbal, não se disponibilizar, quer dizer, não abrir todas as linhas possíveis em termos do escrutínio, para se perceber que aquela situação é uma situação real, e portanto, esse para mim é o grande falhanço e para mim é a questão que me levanta algumas suspeitas sobre todo este quadro. O Vitória de Setúbal, logo, inicialmente, devia ter dito, meus amigos, nós temos uma situação assim, estamos impossibilitados de jogar, embora isto seja
discutível, porque há um quadro de jogadores, de cerca de 30 jogadores que estão, digamos, em condições regulamentares de ir a jogo, e é por isso que os plantéis são grandes, não é? Mas se havia, de facto, uma situação anormal de um surto, o Vitória Futebol Clube, o Vitória de Setúbal, devia-se ter colocado na posição, sim senhor, venham cá, façam como quiserem, fazemos a junta médica para a defesa do argumento do adiamento. Porque, ao fecharem essa possibilidade, levantam aqui uma questão: porque é que fecham essa possibilidade? Quer dizer, é a mesma coisa, Paulo, tu estás doente em casa, precisas que te passem um atestado médico. Mas não podemos apenas você está a dizer que está doente, nós temos que conferir isso. Mas porquê que o Setúbal não queria jogar com o Sporting? Ainda não percebi, pá. E aí, para mim, é que é a questão. O quê? Para mim é a questão. Espera aí, deixa-me lá acabar. Deixa-me lá acabar. Eu acho que, infelizmente, tudo é possível. Infelizmente, e o Manel tocou ali no assunto, o Vitória de Setúbal, o grande Vitória Futebol Clube, o grande Vitória Futebol Clube, que é um clube de Setúbal, de uma grande cidade com uma grande história no futebol, não merece aquilo que se está a passar. Primeiro ponto. Aquilo que se tem passado nos últimos anos no Vitória de Setúbal é absolutamente lamentável. Eu tenho memória do tempo de um grande dirigente chamado Fernando Pedrosa, hoje com 90 anos, ainda de saúde, felizmente, e uma saudação para ele, grande senhor do futebol. Infelizmente, os tempos de Zé Maria Pedroto, de Fernando Vaz, de grandes jogadores que colocaram o Vitória de Setúbal na Europa, o Vitória de Setúbal, infelizmente, do ponto de vista do dirigismo, tem estado em degradação permanente. Vai a eleições na próxima sexta-feira, dia 17, e vai com 5 candidatos. E é preciso ver uma coisa muito interessante, é que este atual presidente, que decidiu cortar relações institucionais com o Sporting, está numa situação de uma direção. Estas eleições só se realizam porque houve mais que 3 demissões. Demitiram-se Paulo Gomes, Rogério Sousa, Bruno Rodrigues, José Fidal e Mário Santos. Paulo Gomes passou a ser candidato. E, portanto, neste momento a direção perdeu o quórum, e uma direção que perde quórum não está habilitada, ou não devia estar habilitada, a tomar decisões desta responsabilidade, por exemplo, como um corte de relações institucional com clubes, é o Sporting Clube Portugal, podia ser outro qualquer. E, portanto, eu acho que há aqui uma jogada eleitoral de Vítor Hugo Valente, que era advogado de Fernando Oliveira, foi vice-presidente entre 2009 e 2012, tem uma história recente de ligações em que tem tido muita dificuldade em criar uma equipa sólida. Não é por acaso que Paulo Gomes, o outro candidato, saiu desta direção e outros elementos seguiram-no, com mais 5 diretores que também se demitiram. Portanto, é preciso olhar para o Vitória de Setúbal mediante aquilo que é a sua realidade. E vergonha, não é o presidente do Sporting que envergonha a instituição Sporting. Vergonha é o Vitória de Setúbal, por exemplo, não ter um local para treinar. Vergonha é o Vitória de Setúbal não conseguir liquidar. E o que é que isso tem a ver com a gripe que tiveram os jogadores? Tem a ver, tem. Achas que foi o treinador que disse vocês todos estão com gripe, estão doentes? Estão com gripe, estão doentes, ninguém treina, porque nós estamos com uma estratégia para isto. Mas isso cabe na cabeça de alguém, mas isso cabe na cabeça de alguém, dizer aos jogadores todos e ao treinador, dizer isto, cabe na cabeça de alguém. Estamos a brincar, nós estamos a brincar. Estamos a brincar com coisas sérias. A brincar com coisas sérias. Os 10 jogadores, os 10 jogadores ficaram todos doentes ao mesmo tempo? Olha, se tu ficares para o jogo com o Benfica... Ficaram doentes todos ao mesmo tempo? Espera aí, os 10 jogadores ficaram doentes ao mesmo tempo? Eu só não te vou dizer agora que é para contraditar aquilo que estás a dizer. Sim, não é, pá, porque a minha opinião... Eu sou uma pessoa que gosto de conferir as minhas informações. Eu tenho informações que não foi só a razão, não foi só do surto gripal. Ok? Então quem está a fazer o treinador ali? Mas como quero conferir até ao limite, eu não vou dizer hoje aquilo que neste momento já sei. Não vou dizer.
Diz lá. Porque quer conferir. Quer conferir em absoluto. E vais conferir por quem? Por alguém? Fazes muito bem. Vais conferir por alguém ligado ao Setúbal, que é contra este presidente? Não, aponta para questões que têm a ver com os motivos pelos quais os jogadores adoeceram. Os motivos? Ok? Então, injetaram alguma coisa aos jogadores? Propositadamente? Propositadamente? Isso é prisão. Não é propositadamente. Não é propositadamente. Eu sei o que o Rui está a dizer. Eu sei o que tu estás a dizer. Dificuldades. Há muita coisa que realmente se vai falando. Eu acho bem que tenhas algum cuidado. Eu quero ter algum cuidado. Porque mas tem a ver com debilidades dos jogadores do Vitória. Debilidades, sim. Dá uns tempos para cá. Sim, debilidades dos jogadores. Os jogadores, de facto, não estavam em condições, muitos deles, de poderem jogar. E se o Setúbal ganhasse este jogo? Portanto, imaginemos que o Setúbal está bem, ganha o jogo ao Sporting, como é que ficava o atual presidente? Se o Vitória de Setúbal ganhasse ao Sporting. Com certeza. Que é normal ganhar ao Sporting neste momento, infelizmente para o Manel. É normal, infelizmente. Se ganhasse, ganhava. Eu acho que e ganhava e era capaz do presidente tiver os lucros que vocês estão a dizer que não têm agora. Que eu acho. Atenção que eu não sei nada do Setúbal. Eu não sei nada. Não sabes nada, mas não sabes nada. Estou a falar. Mas estás a entrar em campos que tu não sabes. Mas por isso estás a entrar em campos que não sabes. Há várias dificuldades. Era o que faltava. Eu estou a ver. Vocês estão a dizer quase que isto é. Eu falo muitas vezes de Sherlock Holmes que isto. E eles ficaram doentes porque interessou para não jogar este jogo. Não, eles ficaram. Eu estou a dizer que não havia 3 ou 4 jogadores que estivessem doentes. É o contrário. Eu estou a dizer. É o aproveitamento de uma doença que é uma coisa diferente. Para as eleições. É o contrário. Na próxima terça-feira vais ter certeza disso. A debilidade que eu te perguntava tem a ver com debilidade mesmo física, isto é, dificuldades dos jogadores de Vitória de há uns tempos para cá, de poderem cumprir planos de... Estou a fazer a questão, estou a fazer a pergunta. De planos alimentares suficientemente bons para poderem jogar. Em termos financeiros? Não, dificuldades financeiras por trás disso, como é óbvio. A situação do Vitória de Setúbal é uma situação complexa, como nós sabemos. Uma coisa é a situação que ocorreu do ponto de vista clínico. E do ponto de vista clínico, eu acho que a situação não está toda contada. Quer dizer, nós só se falou... A gripe não surgiu por acaso, é isso que queres dizer? Não, pode não ser apenas gripe. Pode não ser apenas gripe. Pode não ser apenas surto gripal. E é isso que eu quero apurar até às últimas consequências. Isso é grave o que estás a dizer, Rui. Não, são as informações que chegaram. Agora a gente quer saber o que é que realmente aconteceu. Isso leva-me a pensar... É muita coisa. Atenção, que aquilo até... Pode pensar muita coisa. Passam fome. Já perguntamos, é que podemos fazer várias perguntas. Passam fome, não têm... O que é que está a passar realmente no clube? Os filhos não comem. Eu continuo a dizer que aquilo foi tudo uma propaganda para a campanha eleitoral dele, porque ele tinha já as eleições perdidas. Tinha as eleições perdidas e agora há ali uma salvaçãozinha para ele ganhar as eleições. Bem, se isso é verdade, vou-te dizer uma coisa maquiavélica, este homem. Se isso é verdade, é qualquer coisa de extraordinário. Mas eu não estou a dizer que os jogadores não estavam doentes. Para isso acontecer. Vamos ver. Olhem só para este cenário. Eu sei. Por isso é que eu comecei por dizer que o Vitória de Setúbal, quer dizer, vai para eleições antes de acabar o final do mandato. Não é normal que o Vitória de Setúbal vá agora para eleições. Isso só vai... Porque isso eu sei. Não tem quórum. Não houve quórum. Saíram dirigentes. Saíram. E, portanto, a direção perdeu o quórum. Isso eu sei. Foram convocadas eleições, não é? E, portanto, sabendo-se que há 5 candidatos à presidência do Vitória de Setúbal, certo? Num universo... Estão quase a bater o recorde do Sporting. Num universo pequeno de sócios, não é? Ainda também estou a apurar quantos são os sócios que estão em condições de ir a votos, não é? O Vitória de Setúbal tem cerca de 9 mil e tal sócios, mas desses 9 mil vamos ver quantos é que estão em condições de poder ir. Agora, nestas circunstâncias, numa semana antes de eleições, não é muito difícil de se perceber que pode haver aqui uma tentativa de aproveitamento, ao contrário do que estavas a dizer, quer dizer, ninguém está a negar ou a pôr em dúvida que os jogadores estavam doentes. Atenção. Não, o que eu estou a dizer? Não, estou a dizer. É uma consequência, quer dizer, o aproveitamento... Eu estou a dizer o que li, pá. Haver um conjunto de jogadores que estão doentes pode ter proporcionado, suscitado da parte
deste Presidente a intenção de Esta aproveitar situação. o facto por questões de natureza É questão eleitoral. de provar isso. Se provar isso, este homem pá, é maquiavélico. E os sócios do Setúbal têm que ter em consideração eu isso já mesmo, disse não é? que aquela muito pessoa grave, trabalhou só verdade. comigo 4 meses, fez tudo para... Ele arranjou 1001 maneira de eu ficar chateado. Mas esse não é o Presidente, Manuel, para quem nos apanha agora. Não estás a falar do Não, Presidente não, estou a falar do Presidente. Estás ao diretor desportivo, que é o Estou a falar Rodolfo. do diretor desportivo. Esqueci-me o apelido agora. É Vaz. Ele É Vaz. Ele é maquiavélico. Podes ter a certeza. O que ele fez para eu não ganhar o prémio, para vir-me embora... Mas porquê é que vieste embora? Porque vim-me embora, porque eu não, há coisas que eu não aguento. Batias nele, davas uma tareia, pá, e vinhas embora. Eu não sou de bater, eu não sou de bater Olha, em eu ninguém. batias. Vamos avançar. Eu não sou de terminares, bater em Manuel. ninguém. Agora, Ganhaste o prémio ou não? Já agora só para Não saber. ganhou o prémio. mas tenho orgulho, Manel não estava ganhou. numa reunião assim e disse-lhe, tu és isto, és aquilo. E se eu me dissesse isso a mim, eu mandava-lhe uma pera. Sabes o que é que ele fez? Calou-se Essa e eu coisa. gosto. Se eu me dissesse o que eu lhe disse, Davas-lhe uma pena. dava-lhe uma pera. Olha, deixa-me ele só para- ficou só para caladinho acabar. agora. Estás a Para perceber? fechar- Fechamos o tempo. Eu queria dizer isto porque é uma coisa que realmente eu já sinto há muito tempo, que é o Vitória de Setúbal é um clube com grande história, não é? Fundado em 1910 e, portanto, tem uma vastíssima história e foi sempre uma coisa que me incomodou muito, foi a degradação, do ponto de vista infraestrutural, um estádio Rui, que não foi Paulo, depois deixa-me só cuidado, concluir, que tá? não Começar foi no tempo. recuperado. Esta coisa Não, que eu mas- e dizia, do não jogo? ter Não se fala do jogo? um sítio para treinar, quer dizer, um vamos clube lá. desta dimensão de um dos maiores distritos do país em termos Deixa-me só falar. de densidade demográfica, custa-me imenso que o Vitória de Setúbal esteja na situação em que está. E isto para mim é que é problemático. E quando olho para o futuro imediato do Vitória de Setúbal, eu vejo um clube cheinho de problemas. Cheinho de problemas. Infelizmente, porque é um clube E não vejo Eu tenho... Solução. não quero ser injusto para Não, tem que ser rápido. todas as Rápido. pessoas que Eu se vou- perfilaram, não é? Mas eu não vejo aqui um projeto no sentido de tirar o Vitória de Setúbal da situação em que está. Paulo, Rui, eu tenho muito orgulho de ter terminado a minha carreira no Vitória de Setúbal e iniciado a minha carreira no Vitória de Setúbal, onde estive Grande 3 anos, clube. no primeiro ano, Grande 3 anos, clube, grande clube. e nessa altura era um clube a sério. Depois voltei em 96, continuava ainda um clube com boa estrutura voltei em 2010, totalmente diferente. Mas isso também não é só a Vitória de Setúbal. É já Em campo, num jogo provavelmente surrealista, porque é o termo que se utiliza para este Vitória de Setúbal 1, Sporting 3. Ricardo, vou começar por ti. Sporting ganha 3-1. Em relação ao jogo,